Nancy, muito bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É, Nancy é super ocupada, tem uma agenda louquíssima, é. mas aceitou fazer o comentário para nós na manhã de hoje. Então, Nancy, seja muito bem-vinda, fazendo para nós a explanação desse capítulo tão importante do capítulo 27. Começando o capítulo 27, é com você. Tá, obrigada aí Quer falar pelo. alguma coisa? Eu já te apresentei, né? Mas se tem mais alguma coisa para falar, Não, isso não é necessário, né? então vai lá. A minha personalidade é desnecessária estar exaltando, isso não funciona, não é assim. Bom dia a todos, que Deus assim nos ampare, porque a exaltação é para o Cristo, não é? A grande personagem do planeta é o nosso Senhor Jesus Cristo, cada vez mais necessária, cada vez mais importante na nossa vida. E hoje, o Cristo para nós é mais importante do que o próprio alimento físico que nós estamos precisando ainda, por sermos espíritos materializados num planeta muito material. A grande personalidade, a grande figura que precisa ser exaltada. E o currículo que nós precisamos exaltar é o currículo do nosso Senhor Jesus Cristo, o mestre, o governador planetário, que sabe o porquê nós estamos passando tudo o que nós estamos passando. Cada um de nós, com certeza, hoje, na nossa encarnação, estamos assistindo cenários, coisas acontecendo no planeta, no nosso lar, a partir do nosso lar, reverberando para o planeta inteiro, a partir de dentro de nós, reverberando para o nosso lar. E o planeta, assim, convulsionando, porque nós estamos em convulsão planetária, estamos em transição planetária, convulsionando e vindo à tona todas as nossas dificuldades individuais, as nossas vaidades, as nossas encrencas que a gente engendrou nas nossas vidas, os nossos conflitos familiares, as nossas doenças físicas, mentais, espirituais, tudo assim, sabe? Regurgitando num grande caldeirão, e é a figura do Cristo que precisa ser exaltada na nossa vida o tempo inteiro, todos os minutos da nossa vida. Lembrando que a doutrina espírita, essa bênção gloriosa que nós temos, é o grande farol que está aceso e que a gente precisa olhar para esse farol e falar, ó, desculpem, eu estou no meio de uma gripe. Esse farol está aí acenando e falando, pessoal, muda, porque o grande trabalho que a gente tem que fazer dentro de nós é a transformação da nossa alma nos padrões do Evangelho. A gente precisa parar, refletir e falar assim, não aguento mais. É o momento da rendição, do primeiro passo do Alcoólicos Anônimos, né? Dos 12 passos, aquela proposta maravilhosa de transformação e de reforma íntima, parar e falar assim, eu sou impotente perante as minhas emoções negativas. Eu sou impotente perante todas essas coisas que eu venho fazendo na minha vida, que eu venho mantendo a minha vida em padrões de vaidade, de maledicência, de maldade, de mau gosto, de pessimismo, né? Olhar para isso e pensar, meu Deus, eu tenho um farol, não é? E nesse farol abençoado da doutrina espírita, que foi inaugurada, que foi fundada em 17 de abril de 1857, aí o mestre de Lyon, Kardec, vem e traz para a gente depois o livro dos médiuns, trazendo, inaugurando a ciência espírita, a filosofia espírita já estava inaugurada com o livro dos espíritos, a ciência espírita é inaugurada com o livro dos médiuns, mas obviamente que a nossa necessidade, filosofias e filosofias estavam cheias já no planeta. Ciência já estava aí também, né? No século XIX, lá naquele meados do século XIX, a ciência também já estava aí, começando a ficar mais firme com o positivismo. Agora sim, o que é a nossa carência? A nossa carência é a religião, é a ligação do nosso ser com o Evangelho do Cristo. E o Kardec traz no dia 15 de abril de 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo as máximas morais do Cristo de uma forma assim, a olhar, a bater no nosso rosto e falar, acorda,
né? Acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te abençoará. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa bênção, esse livro basilar, esse livro que é base para a nossa vida, né? Esse livro que traz para a gente o consolo para tudo isso que a gente está fazendo, tudo isso que a gente está passando, todo esse burburinho, toda essa coisa, não é? Que Jesus ainda alertou lá, falou assim, olha, no final dos tempos, diz o Senhor, haverá tanta conturbação, tanta dificuldade que haverão essas dificuldades todas de, sabe assim, de deixar até os eleitos inseguros. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E a gente precisa ser salvo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, traz para a gente: pedi e obtereis. Quando Jesus vai, ele fala assim, olha, vocês peçam que vocês vão obter. E eu vou ler uns trechinhos para que a gente possa estudar nesses minutinhos que a gente tem. Porque o mestre fala para a gente até a condição que a gente precisa ter como crianças, né? Como a gente chega para a criança, nosso filho, e fala assim, ó, a condição para você limpar os dentinhos é você pega essa escova, você põe um pouquinho desse creme, dessa pasta, e esfrega o dentinho direitinho, filhinho. Vai lá, esfrega de cima para baixo, para limpar os dentinhos de cima. Esfrega de baixo para cima, para limpar os dentinhos de baixo. Põe água na boquinha, bochecha, e depois você cospe essa água. No começo a gente engole a água, quando a gente tem 2 aninhos, a gente engole a água com a pasta de dente. A gente não sabia que era para cuspir. Mas aí a mamãe vai ensinando passo a passo, devagarzinho, para ver se a gente vai conseguindo aprender. E o Evangelho segundo o Espiritismo, tem essas receitinhas básicas para a gente aprender. E o Kardec, nos 28 livros do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa a finalizar o Evangelho, as suas explicações dos ensinamentos morais do Cristo, que é, né, a compilação do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai lá e ele faz o seguinte, olha, capítulo 27, pedi e obtereis. E ele começa condições da prece, ensinando o beabá. E aí ele pega lá algumas falas do Cristo, que está lá no Evangelho de Mateus, a primeira fala, o item 1 do capítulo 27. Condições da prece. E Jesus ensinou passo a passo. Como escovar o dentinho, não. Como fazer a prece. E quando orardes, não haveis de ser como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas vós, os seguidores do Cristo, quando orardes, entrai no vosso aposento e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai que vê o que se passa em secreto vos dará paga. E quando orardes, não faleis muito como gentios, pois cuidam que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos como eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Quer dizer, prestando atenção no que Jesus está querendo dizer, que a gente não faça como os hipócritas. Eu vivo fazendo oração, eu faço oração, vamos fazer uma prece, meus irmãos, olha, vamos fazer uma prece, para todo mundo ver que eu sou uma pessoa bastante integrada, entre aspas, com Deus. Então eu vou orar, eu vou chamar todo mundo para orar, eu vou falar de oração, eu vou orar, para todo mundo ver, para tocar trombetas, e todo mundo acreditar, nossa, como a Nancy é uma pessoa de fé, como ela ora, como ela é bastante ligada em Deus. Não é isso que Jesus quis dizer.
Ele falou assim, você entra no seu aposento. O que Jesus quis dizer com isso? Qual é a metáfora disso? Entra dentro de você, em secreto. Fecha a porta para ninguém ver. Não fica aí alardeando. Olha, pessoal, olha eu aqui orando, estou pedindo a Deus, estou fazendo as 3 modalidades da prece, eu estou louvando, eu estou pedindo, ou estou agradecendo. Não, não, não. Em secreto, em silêncio, você com você. Entra dentro de você, sente como que está lá dentro de você, no seu aposento interior, e ore. Não precisa ter palavras articuladas. Deus, olha eu aqui. Respira. Olha eu aqui, meu Deus. Me ajuda. Só isso. Não precisa palavras articuladas, porque Deus sabe o que nós necessitamos. O que Ele precisa? Rendição. Deus, me ajuda. Ou, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por este bocadinho que eu tomei na mão, coloquei na minha boca e eu engoli para alimentar o meu corpo físico. Deus, muito obrigada. Eu respirei. É uma bênção, é um privilégio. Obrigada, Senhor, não vai passar nenhum avião aqui com bombardeio em cima desta minha casa, deste lugar onde eu estou aqui, que agora não é minha casa, eu não estou na minha casa, eu estou no caminhando. Então, gente, na instituição que nós fundamos há 34 anos atrás, 275 jovens com deficiência e crianças, graças a Deus, aleluia. Obrigada. Então, gente, a gente tem que olhar para a oração dessa forma. E no segundo item ele fala, mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa, puxa, contra alguém, pede também para Deus te perdoar, não é? Assim como nós devemos perdoar, porque não adianta eu chegar e falar assim, ai meu Deus, me dê aquilo, me dê isso, a prece de agradecimento, de pedido. Ó Senhor, exaltado és, bênção pela grande maravilha de te conhecer. Ó Pai Criador, o louvor, a exaltação a Deus. Ou obrigada, Senhor, por isso ou por aquilo. E o meu coração está cheio de, olha, meu Deus, para mim, tudo. Para o outro, ele me fez isso, me fez aquilo, me fez isso. Não. Quando orares, vai lá, antes de mais nada, né? E perdoa, releva. Eu acho que hoje, mais do que perdoar, quando a gente já tem uma certa maturidade espiritual, perdoar é naquele sentido, alguém me fez alguma coisa que foi muito dolorido, muito sofrido, e doeu mesmo, machucou. Mas, quando nós nos conhecemos, a gente se volta rapidamente para nós e fala, mas o que eu fiz para provocar esse sentimento que o outro me mostrou? Essa atitude que o outro se revelou? Qual foi o estupim? O que fez desencadear? Quando a gente se volta para isso, a gente fala assim, fui eu. Foi o meu olhar, foi a minha indiferença, foi a minha forma de ser. Esse jeitinho leve de elefante numa loja de cristais. Então, a gente hoje tem mesmo que relevar. Enxergando a gente mesmo, a gente vai descobrir que a gente nem precisa perdoar, porque o outro só respondeu o que a gente fez. E aí, no item 3, ele fala, e propôs também esta parábola. A uns confiavam em si mesmo, como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para fazer oração. E o publicano batia no peito e falava, Senhor, Senhor, olha eu aqui, né? Graças te dou, meu Deus, porque eu não sou como essas pessoas que são uns ladrões, injustos, assim. Não, meu Deus, adúlteros, eu não sou assim.
Esse era um que orava. E o outro ia lá quietinho, não é? Oh, meu Deus, eu sou pecador. Me perdoa, me desculpa. Mas eu quero te louvar, te agradecer e rogar. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Aí, Jesus fala assim, olha, digo-vos que este voltou justificado. Este que foi e que, de alguma forma, se mostrou como é, se enxergou, não é? E ele fala assim, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Lucas 18, 9 e 14. Então, olha, olhar para isso também, quando a gente orar, a gente não pensar na nossa ignorância, na nossa infantilidade ainda de bebê, porque quando a criança tem 0 até 2 aninhos, ela fala, mamãe, olha eu aqui, não liga para o meu irmãozinho, ai mamãe, deixa o bebezinho de lado, olha eu, egocentrismo, só eu, egocentrismo, não é assim. Quando a gente amadurece um pouquinho mais, a gente percebe que Deus, Ele é Deus do traficante. Aleluia, para que os traficantes todos um dia acordem e vão acordar. Deus é Deus de quem faz a guerra. Deus é Deus, mesmo que as pessoas não percebam e vão lá, façam decapitação de bebês. Deus é Deus dos judeus, Deus é Deus dos muçulmanos, Deus é Deus dos budistas, Deus é Deus para os nossos irmãos do Hamas. Deus é Deus. Então, quando nós orarmos, que nós possamos dizer, Senhor, que todos os seres cientes, todos os seres planetários e interplanetários sejam abençoados, como eu, nesse momento, te peço as bênçãos. E aí, no capítulo 4, ele diz, as condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz Jesus, não vos coloqueis em evidência, mas orar em secreto. Não finjais orar demasiado, porque não será pelas suas muitas palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade delas. A gente orar e falar assim, eu quero, Senhor, neste momento eu quero ser abençoada, sentindo isso dentro de nós, não é? Porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partir do coração purificado. E tem uma forma de prece aqui, que é a caridade. A gente ofertar o nosso coração ou alguma coisa material para quem precisa. Mas ofertar isso de coração. Fala, olha, eu estou dando para você um pedacinho do meu coração ou do que eu tenho de matéria. Orar, enfim, com humildade, como publicano. E não com... Orar, enfim, com humildade. Não como publicano e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que existe de mal em vós. Não é? Que é a nossa dificuldade. É a nossa dificuldade, a gente olhar para a gente e falar assim, meu Deus, quanta coisa difícil eu trago ainda dentro de mim. Mas uma hora dessa, Senhor, com a sua ajuda, eu sei que eu vou conseguir enxergar quem eu sou. Lá no Livro dos Espíritos, questão 919 em diante. Santo Agostinho vai e fala, conhece-te a ti mesmo. A condição maior da prece e o maior trabalho que o Espiritismo pode fazer é o trabalho que Jesus espera que ele faça, o Espiritismo, dentro de nós. O Espiritismo não é para o meu marido. Ele pode decidir se o Espiritismo é para ele, que seja para ele. O Espiritismo não é para os meus filhos. Se eles quiserem que seja assim. O Espiritismo não é para os meus vizinhos, não. Se eles quiserem, pode ser. O Espiritismo é para mim. Não é para Inês, não é para os outros companheiros que estão aqui. Se eles quiserem que seja, que seja.
O Espiritismo precisa ser para mim, para transformar aqui dentro. Só faz sentido o Espiritismo quando a prece permite que arranque de dentro de mim as escamas, caiam as escamas, como caíram dos olhos de Paulo, e eu consiga enxergar. Quem? A Maria Nancy. Para que a gente possa aprender quem sou eu e a prece me ajudar a me conhecer. Esse é o grande desafio que o Espiritismo tem trazido para cada um de nós. A autotransformação. E a prece é a grande ferramenta. Muita paz. Depois você volta para dar as considerações finais. Agora nós vamos ouvir alguns comentários aí dos nossos companheiros. Mas queremos primeiro convidá-los para estarem aqui novamente no próximo sábado, quando nós vamos dar continuidade a esse estudo. E o nosso convidado é Luiz Gustavo Fonseca, e ele é de Taubaté, terra de Monteiro Lobato. E ele vai nos falar sobre a eficácia da prece. A Nancy começou hoje falando sobre a ação da prece, a maneira de orar e tudo mais, e os nossos comentaristas vão dar uma complementação, mas no sábado que vem já estão todos convidados. Neste mesmo horário, 7 horas da manhã, Luiz Gustavo Fonseca vai continuar esse estudo. Vamos lá agora, então, ouvir o comentário da nossa querida companheira Juscelia. Bom dia, Juscelia. Você está bem? Olá, Inês. Quanto tempo que eu não lhe vejo. Né? Desde ontem, 20 horas da noite. Parabéns, Nancy, pelas reflexões que você nos apresentou nesta manhã acerca desse tema, que foi muito importante para todos nós, para mim e acredito que para todos nós. Falar de prece é falar de um alimento para a alma, né? É falar de um alimento para a alma, é falar dessa conexão com o divino, com essas mentes amigas e superiores, que muitas vezes eu, Juscelia, não tenho olhos de ver, nem ouvidos de ouvir, como disse Jesus. Então, a prece faz essa ligação nossa com o divino, com o superior. No momento que nós estamos orando, nós estamos conversando com Deus, conversando com Jesus, conversando com os espíritos amigos. Nós estamos alimentando a nossa alma. Da mesma forma que nós necessitamos do alimento para o sustento das forças fisiológicas, né, do nosso corpo físico, nós também, ou acima de tudo, necessitamos desse alimento para a alma, para o espírito, se sustentar, se manter em equilíbrio e em harmonia. E a prece é esse alimento que nos sustenta, que nos dá forças, que nos dá coragem, que nos dá bom ânimo, que nos protege, que cria uma proteção para a nossa vida, né? Então, eu encontrei e trouxe para socializar com os companheiros, com os irmãos, uma passagem do livro Entre a Terra e o Céu, onde o espírito Clarencio ele fala para André Luiz que a prece, qualquer ela que seja, é a ação provocando uma reação. Eu estou orando e aquela minha oração, aquela minha prece vai provocar uma reação para quem quer que seja, onde quer que essa pessoa a qual eu estou destinando esta prece, ela esteja, né? E aí Clarice vai nos dizer, né? Provocando essa reação, que lhes corresponde conforme a sua natureza. Paira nas regiões ou na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta de forma imediata ou de forma remota. E muitas vezes, e aqui eu fiquei refletindo, né? Muitas vezes nós fazemos uma prece, nós oramos a Deus, aos espíritos amigos e superiores, e aquela prece que eu faço com muita vontade de que
o que eu estou pedindo na minha prece, eu encontre uma solução. E, de repente, eu não encontro essa resposta e eu me desanimo, né? Eu me desanimo e eu acredito que a minha prece, ou eu posso pensar que a minha prece não tem valor, a minha prece não teve força suficiente para ir ao encontro de Deus, dos espíritos amigos e superiores, para trazer a resposta a qual eu estou necessitando. E aqui o nosso irmão Clarencio, ele vem nos dizer que a resposta da prece ela pode ser de forma imediata, como também pode ser de forma remota, mais distante, mais demorada. Então, que nós continuemos orando, que nós continuemos agradecendo ou até mesmo pedindo, porque essa ainda é uma condição minha, enquanto espírito encarnado que estou aqui, de pedir a Deus, de pedir a Jesus, de pedir aos bons espíritos, porque assim eu ainda sinto essa necessidade. E Clarencio, ele continua nos dizendo, cada prece, tanto quanto cada emissão de forças, se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, a maneira de estação receptora. Então, meus queridos, todos nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, já nos disse Paulo. Todos nós estamos cercados por inteligências que desejam o nosso bem. E no momento que eu estou orando, no momento que eu estou em contato com esse divino que não está distante, está em mim, eu também estou em contato com essas mentes amigas e organizadas. E eles percebem o meu apelo, eles percebem e sabem das minhas necessidades. E eles podem conduzir essa minha rogativa para outros que estão superiores a mim e a eles. E no momento certo, necessário e oportuno, aquele meu apelo, ele vai ser ouvido. Mas nós precisamos, para isso, termos ou exercitarmos a paciência. Exercitarmos a paciência para esperarmos o momento certo das coisas acontecerem. E não desanimarmos, porque já foi falado pela nossa irmã e nós sabemos disso. Vivemos em um mundo de provas e de expiações e tudo que nós estamos passando é necessário para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento espiritual. Então, os momentos de dificuldades que cada um de nós estamos vivenciando, eles vão passar, como bem falou o nosso querido Chico Xavier e reforçado ontem pelo nosso irmão Plínio. Eles vão passar. E a prece é esse alento, é esse combustível, é esse alimento que vai nos dando forças para superarmos essas adversidades, para que no momento certo nós venhamos encontrar esse refrigério. Muita luz e muita paz para todos. Muito bom, Juscelia, muito bom, minha irmã. Mas agora nós queremos ouvir a nossa querida Cida, Sidoca. Vamos lá, minha irmã, bom dia. Sidoca estava com um pouquinho de dificuldade também para entrar, mas conseguiu entrar. Seja muito bem-vinda, minha irmã. É com você, sua contribuição. Bom dia a todos. Gratidão a Jesus, primeiramente, a Nancy, que está aqui conosco, Juscelia e todos os amigos presentes e os que vão chegar mais tarde para nos ouvir. E essa mensagem de hoje, que Jesus nos deixa dizendo assim, pedis e obtereis, e ele diz, vós não me pediste nada até agora, pede, e se for de acordo com o vosso merecimento, vós receberais. Ah, minhas irmãs, meus irmãos, quanta alegria nesta manhã de sábado, recebendo mais uma mensagem do Evangelho, que essa boa nova já está conosco na Terra há mais de 2000 anos. E é um remédio para nossas almas,
para os nossos espíritos, como a Nancy bem falou, ainda na infância, não é? No início do nosso entendimento, do nosso aprendizado, como hoje estamos falando, que quando a Nancy falava, eu lembrava aqueles 2 homens que subiam no templo, um exaltava o orgulho, um grande, dizendo assim, eu não sou igual aos outros. E aquele outro batia no peito, dizendo, Senhor, me perdoa que eu sou um pecador. E aí nós sabemos que estamos todos a caminho da luz, em construção infinita, vivenciando e aprendendo uns com os outros. Por isso que estamos aqui, meus irmãos, pela misericórdia divina. E também ele fala assim, que não seja como os hipócritas, que mostra, vai nas esquinas da rua, quando orardes, entra no teu quarto, ora ao vosso Pai em secreto, que ele vos auxilia em secreto, para que todos vejam. E assim, meus irmãos, nós sabemos que tudo está em nós. O que estamos fazendo diante de tanto equipamentos que recebemos do alto? Como estamos pedindo? As nossas petições estão sendo para nós, para os nossos? Ou estamos pedindo naquele momento com sinceridade para com toda a humanidade? É isso que o Senhor nos ensina. Vinde a mim, todos vós que se encontram sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como a Nancy falou, a nossa prece é uma evocação. Quando pedimos, o nosso pensamento vai até o outro lado do mundo, aos 4 cantos da terra. Então, hoje nós estamos aprendendo que a sinceridade, o amor cura, e através do nosso sentimento, nós poderemos ser aquela candeia viva que o Mestre nos fala. E encerrando aqui a fala do livro Fonte Viva, na mensagem 81, fala que somos todos a candeia viva. Ele fala assim, ninguém acende a candeia e coloca debaixo do móvel, ou da cama, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão naquela casa, e também através da prece, todo mundo, toda a terra, todos os nossos irmãos enfermos e necessitados. Já no finalzinho, ele fala assim, prega, pois, as revelações do alto, fazendo as mais formosas e brilhantes em teus lábios, insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e na tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Que esta luz, meus irmãos, neste momento, nos ilumine e ilumine toda a terra. Todos aqueles nossos irmãos que se encontram em guerras, em aflições, sobrecarregados, aqueles que se encontram tristes, acabrunhados, que eles possam sentir a presença de Jesus em suas vidas e em nossas vidas. Muita luz com Jesus. Assim seja. Obrigada, Sidoca, pela sua contribuição. Marina, já falei bom dia para você, Marina? Bom dia, Marina Ana Nogueira de Almeida Freire. Abraços para a Natália, está de aniversário hoje. Georgia de Souza, bom dia. Mário Barbosa, bom dia. Georgia e Mário, é a primeira vez que estão conosco? Sejam muito bem-vindos. Seu José Júnior também está aí, está aqui no mesmo quarto que eu, aqui no apartamento do hotel, né? Está acompanhando o programa. Tânia, querida, bom dia para você também. Felipe também já falei. Felipe de Souza, já falei bom dia para você. Felipe, estou na Bahia.
José Luiz Silva, nosso amigo Zé, viu, Nancy? Está aí nos acompanhando. E agora, para darmos continuidade, vamos envolver a querida Nancy para ela fazer as considerações finais do programa. Oi, Dalina, seja bem-vinda. Vamos lá, Nancy, suas considerações finais, por favor. Obrigada, Cida, me emocionou muito a sua fala, do coração na boca, isso é bom, né? Obrigada aí, Juscelia. É muito interessante quando a gente começa a falar em prece, a nossa mente, a nossa conexão mental, ela já sintoniza, não é? Com os páramos celestiais da prece, com a sintonia sublime de Deus. E nada melhor do que a gente fazer isso com o coração nesse momento em que a mente humana está tão dominante. Nós estamos num planeta que a mente está dominando. E a mente dominando é algo muito perigoso, porque a mente é uma bênção, mas a mente, ela aciona o ego. E todos os problemas que nós estamos enfrentando são problemas de ego. Um ego muito grande, uma personalidade muito forte em nós, que a gente precisa dissolver para deixar com que o nosso ser interior, o nosso self, a nossa essência, a centelha divina que existe em nós, que ela possa, assim, emergir. E é somente pelas práticas do coração. Então, a prece, quando nós paramos para sentir e passamos um tempinho antes de elaborarmos aquela fala mental da prece, quando nós sentimos e respiramos algumas vezes e trazemos a nossa mente para o presente, numa meditação, aí sim nós começamos a sentir e sintonizar com as forças soberanas da vida, porque acionamos o nosso coração e sentimos a presença maravilhosa de todos aqueles que se colocam universalmente em prece. Existe um grupo de amigos que estão pedindo, ontem me pediram um grupo de amigos, que nós somos da saúde mental, pedindo que às 21 horas a gente possa fazer oração pelo Brasil no dia 15 de novembro. Que possamos assim sintonizar todos os brasileiros e possamos pedir, meu Deus, meu Senhor, Anjo Ismael, olhe pelo nosso país. Aclare as nossas mentes e os nossos corações para que a gente possa ter esperança de dias melhores no Brasil. E às 6 horas da tarde tem um grupo grande, enorme, no mundo inteiro, orando, às 6 horas, fuso horário do Brasil, orando pela paz do nosso mundo. Então, que às 6 horas, às 18 horas, todos os dias, a gente pare um minutinho, um minuto que a gente pare e a gente pense e a gente sinta paz para todo mundo. A gente sinta paz, que a paz se irradie, Senhor, do meu coração aqui para o meu lar. Paz seja convosco, meu irmão. Paz que seja convosco, meu marido. Paz seja convosco, meu filho. Paz convosco, colegas. E que a gente possa irradiar paz às 18 horas para o nosso mundo, irradiando o nosso coração, vontade, vibração, súplica a Deus para nós, para todos nós, os terrestres, aqueles que estamos temporariamente materializados no planetinha, e que a gente possa, assim, emitir paz. A oração, acima de tudo, disse a nossa Cida, é aquela ação de a gente olhar com o coração e fazer coisas para que as coisas melhorem, não é? Fazendo o melhor de nós. Em cada ação, eu vou fazer um café, que aquilo seja uma prece. Eu vou lavar uma louça, que o ato de lavar a louça seja uma oração. Eu vou tomar um banho, que o banho seja uma oração. Eu vou falar com alguém, antes de me dirigir a alguém, que eu possa pensar em Deus e pense, meu Deus, que a minha palavra seja melhor, para que esse diálogo seja um diálogo de paz.
que a gente possa realmente, todos os momentos, olhar para o céu, dirigindo o carro, e olhar para o céu e falar: paz, meu Deus, para esse mundo, paz, por favor, paz. Essa é a minha mensagem, gente. Paz para todos vocês. Gratidão, Nancy, gratidão.